Hoje eu vim aqui deixar uma palavra do Senhor para sua vida que se encontra em Salmos, capítulo 28, e eu vou ler aqui o versículo 1 e 2 e depois o versículo 6, 7, 8 e 9. Capítulo 28. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, e não suceda que, calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz da minha súplica quando a ti clamar, e quando levantar as minhas mãos para o seu santuário. E o versículo 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração e fui socorrido. Pelo que meu coração salta de prazer e com meu canto o louvarei. Ó Senhor, é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoe tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Bom, nesta manhã eu quero deixar esse salmo para você meditar. Aqui no versículo 1 e 2 nós encontramos dois pedidos de Deus, de Davi para Deus, né? Primeiro, que ele não se cale a respeito de Davi, e o segundo, que ele escutasse a súplica de Davi. E eu quero dizer para vocês que Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que ele gosta de diálogos, ele gosta de conversar com o ser humano. Lá no início, né? Lá em Gênesis nós encontramos Deus todos os dias vindo na viração do dia, né? Conversar com Adão e saber o que Adão tinha feito, quais eram as dificuldades de Adão, né? E aí nós encontramos em toda a Bíblia Deus sendo um Deus de relacionamento. E aqui Davi, ele pede a Deus isso, para que Deus não se cale a respeito dele e também que ouça a sua voz. E o mais lindo de tudo isso é que depois no versículo 6 ao versículo 9, o título diz louvor por 7 bênçãos recebidas. Isso quer dizer que Deus, ele não se calou para Davi e ele ouviu a súplica de Davi. E é sobre essas 7 bênçãos que Deus derramou sobre a vida de Davi e que ele louvou nesse versículo que eu quero trazer aqui nesta manhã rapidinho. Essas 7 bênçãos que vai ser bênção para sua vida nesse dia. E lembra de orar e buscar a Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento, ele quer se revelar a mim e a você. A primeira bênção desse louvor, gente, é que ele ouviu a oração de Davi. Assim como ele ouviu a oração de Davi, ele ouve a minha e a sua oração. Em Jeremias 33:3 ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então essa é a primeira bênção que Davi estava louvando, porque Deus ouviu a sua oração. Então não tenha medo. Fale com Deus, peça o que você precisa, conte o que você precisa, porque certamente Ele vai ouvir a tua oração e Ele vai responder. Talvez não seja a resposta que você esteja querendo, porque tem três modos de Deus te responder: sim, não e espera. Tá? Então que você possa louvar a Deus por essa bênção da súplica respondida. A segunda bênção que nós encontramos nesse salmo é que Deus é a força de Davi, e nós podemos dizer também que ele é a nossa força. Hoje você talvez acabou de acordar, não sei se você está com dor, eu não sei qual é o seu problema, qual é a dificuldade que você tem que enfrentar nesse dia, mas que você possa louvar a Deus por essa vitória. Ele é a tua força, é Ele que vai te ajudar nesse dia. Não confie no seu braço, não confie naqueles que estão ao seu redor, confie em Deus, porque Ele é o único que não vai te decepcionar, Ele é o único que não vai te desamparar, tá bom? Então essa é a segunda bênção da oração de Davi respondida. E a terceira bênção que nós encontramos nesse versículo é que ele é o escudo de Davi. O que seria o escudo, né? Naqueles dias era a época de muitas batalhas, de muitas guerras. O escudo era parte da armadura, né, dos soldados, que era muito bem necessária, né, contra os flecheiros, por exemplo, que mandavam as flechas de longa distância. Então eles, tendo escudo, eles poderiam se defender. Assim é Deus na minha e na sua vida. Ele é o teu escudo contra as flechas do inimigo, contra as flechas do mal, contra todas as ciladas do inimigo, contra as palavras ferozes daqueles que procuram nos ofender, nos decepcionar. Deus é o nosso escudo. Então louve o Senhor nesta manhã pela oração respondida, por ele ser o teu escudo. E você precisa também
o escudo, ele precisa ser carregado na posição correta, ele precisa estar do jeito correto, porque senão não vai te defender, tá? Então, Deus é o teu escudo, mas você precisa estar na posição que ele deseja que você esteja. Você precisa colocá-lo onde ele deseja, ele tem que estar, que é o primeiro, é o lugar de destaque no nosso coração. E a quarta bênção aqui que Davi louva a Deus nesse salmo é pelo auxílio. Ele é o teu auxílio, né? No versículo 7, ele fala, nele confiou meu coração e fui socorrido. Quando você confia o seu coração, ou seja, você confia os seus passos, a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, ele é o teu auxílio, ele não vai te abandonar, ele nunca nos abandona. Quando Jesus estava subindo ao céu, ele disse, né? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós podemos confiar de que ele é o nosso auxílio em tempos de angústia, em dias mal, como estamos vivendo. Ele é o nosso auxílio. A quinta bênção que Davi louvou por ter recebido neste salmo é a salvação. Ele louvou a Deus pela salvação. E nós podemos louvar também nesta manhã pela salvação. A salvação que ele nos dá através do sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, que basta-nos a chegar para ele, porque a Bíblia diz em João 12:32 que quando a cruz foi levantada, a todos atraiu para si. Tá? Então nós temos a oportunidade hoje ser atraído pela cruz de Cristo. Basta você aceitar tão grande salvação que ele já conquistou para nós, né? Quando o pecado tomou conta da humanidade através da desobediência, foi feito como que uma separação entre nós e Deus. Mas com a vinda do seu Filho Jesus Cristo, ele nos garantiu que esse acesso estava totalmente liberado para que qualquer um pudesse chegar na presença do Senhor e ter as suas orações, e ter tudo atendido e poder ter uma intimidade com Cristo através do sangue de Cristo. Então Davi louvou pela salvação, que você possa louvar também pela salvação. Aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, e esta bênção você também vai poder louvar o Deus da minha salvação. E também, último e não menos importante, que Deus é o meu sustento. No versículo 9, salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta para sempre. Como vocês sabem, Davi era pastor de ovelhas, né? Então essa palavra apacenta-os remete a apacentar as ovelhas. O que significa apacentar as ovelhas? Significa você procurar gramas boas, lugares verdejantes onde elas pudessem se alimentar, ribeiros onde tivesse água limpa para que elas pudessem beber, né? Então aqui Davi está louvando a Deus por essa sétima bênção que Deus dá para ele, né? E nós também podemos louvar nesta quarta-feira que o Senhor, ele nos sustenta e ele nos leva a apacentar em gramas tranquilas, verdejantes, em águas tranquilas, né? E ele sabe aonde tem o melhor para nós. Basta nós clamarmos a ele. E aí nós voltamos para o versículo 1 e o versículo 2, aonde diz: não se cale ao meu respeito e ouça as minhas súplicas. Mas como ele vai ouvir e como ele vai se calar se você não falar com ele? Como ele vai ouvir se você não dizer para ele o que está acontecendo? Quando Deus chegou até Adão e perguntou: onde você está, Adão, né? E Adão ali se escondendo pelo pecado, mas logo ele se revelou e disse: olha, eu tive medo e me escondi, né? Então hoje o Senhor Deus também quer falar com você. Fale para ele. Você está com medo? Fale para ele. Você está com dúvida? Conte para ele. Você está com um problema? Fale para ele. Ele é o Deus do impossível. E assim como Davi louvou a Deus por essas 7 bênçãos recebidas neste salmo, você também vai poder louvar. Tá bom? Este é o versículo do dia que o Senhor colocou no meu coração, essa palavra que nós podemos meditar durante todo esse dia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fique com Deus. E antes, porém, eu gostaria de estar fazendo uma oração para que Deus possa abençoar as nossas vidas durante esta quarta-feira. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço, meu Deus, por esta quarta-feira que o Senhor nos permitiu. Te agradeço por essa palavra que o Senhor nos deu no nosso coração. Meu Pai, que o Senhor possa ouvir a nossa voz, escutar o nosso clamor e não se calar a nosso respeito. E assim como Davi, nós possamos, meu Pai, louvar ao Senhor também por todas essas bênçãos, ó Deus, que Davi recebeu do Senhor, que nós também possamos receber e louvar ao Senhor por todos os seus grandes feitos.
Guarda-nos, meu Pai, durante esta quarta-feira. Livra-nos de todo mal. Aquele que está desempregado, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas. Aquele que está doente, que o Senhor possa curar. Escuta o clamor do seu povo, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe a todos. Tchau.